O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, uma breve reflexão a partir do Evangelho de hoje, dessa imagem que Mateus utiliza da porta estreita e da porta larga. Nós podemos comparar ou atualizar essa palavra porta por escolhas. Essas portas apresentadas pelo Evangelho são as nossas escolhas na vida, são as nossas opções livres que tomamos conscientemente para o nosso viver. Jesus é sábio dizer que é fácil e são muitos os que entram pela porta larga, porque ela é mais sedutora, é mais fácil entrar pela porta larga do que a porta estreita, é menos atrativa, dá mais trabalho, não tem muito vislumbre para quem olha de primeiro lugar. Mas aqueles que olham para a porta larga logo se encantam. Obviamente, na prática da vida, são as escolhas da vida que fazemos. Se nós olhamos, tudo que na vida leva à perdição é fácil de fazer. O que é mais fácil? Dentro de um relacionamento conjugal, manter a fidelidade do esposo para com a esposa, dos pais para com os filhos, ou a traição? É muito mais difícil permanecer fiel à mesma mulher, ao mesmo homem, por 30, 40 anos, do que, como dizemos no popular, pular a cerca. Permanecer fiel, permanecer unido, devotar o amor, significa uma porta estreita de sacrifício, de renúncias, de abnegação de si mesmo, para permanecer unido em família. Ao contrário, muitos escolhem as portas largas, da traição, do adultério, de tantos outros meios, porque fora no mundo você encontra com facilidade, às vezes paga, às vezes apenas por prazer, você escolhe uma outra porta, ou seja, é uma escolha. Quando ele diz no final do Evangelho de hoje que poucos são os que entram pela porta estreita, não é porque Deus escolhe quem vai entrar pela porta estreita. Poucos são os que entram pela porta estreita porque muitos são exatamente os que se deixam seduzir pelas opções largas, ou seja, pelas opções fáceis. Um outro exemplo prático. Como é difícil permanecer na honestidade, às vezes trabalha de sol a sol o mês inteiro para receber um salário. E às vezes alguém que se apresenta a um jovem, você trabalha isso aqui de sol a sol o mês inteiro para ganhar um mísero salário. Se você pegar essa droga aqui, esse tipo de droga, e você vender, numa semana você ganha muito mais. E aí os jovens vão se deixando encantar por essa porta larga, ganham muito dinheiro com muita facilidade. Às vezes, com um companheiro, com uma má influência, diz, olha, se nós assaltamos aquela casa ali, aquele canto ali, vamos ganhar muito mais do que você está trabalhando. Isso aqui, e aí se deixa seduzir por esse caminho de facilidade, e esse caminho de facilidade é o que leva à perdição.
Enquanto nós vemos muito dos nossos pais, dos nossos avós, de muitas pessoas que levaram a vida honestamente. E pode chegar ao final de tudo e compreender que valeu a pena viver. Se orgulha do passado que teve, se orgulha das opções que teve, ou seja, se orgulha pela porta que escolheu entrar. Então, a porta é a opção. E essa opção não é Deus que escolhe para cada um de nós. Como diz o livro do Deuteronômio, diante de nós é posto a vida e a morte, e somos nós que escolhemos. Portanto, diante de nós está a porta estreita e a porta larga. As escolhas verdadeiras, as escolhas certas e aquelas escolhas que o mundo nos oferece, que é fácil de entrar, mas dificilmente nós saímos dela ilesos. Geralmente é como costumamos dizer, doce no início, mas amargo como o fel no final, e muitas vezes não dá tempo de retornar. Quantas vezes vemos nos noticiários os jovens que morrem nos tráficos de drogas, nessas bocas, como se chama, boca de fumo, nos assaltos, ou seja, achou que a vida ia ser mais fácil, pelo contrário, teve a vida encurtada, porque escolheu livremente, ou por coação, ou por obrigação, ou infelizmente por imposição do sistema, a uma realidade facilitadora que foi o objetivo maior do aniquilamento de sua própria vida. Por isso nós somos responsáveis por nossas escolhas. Não tenhamos medo de escolher a porta estreita, por mais difícil que seja, mas é o que valerá a pena. É lá na frente olharmos para trás e dizer, valeu a pena ter escolhido isso aqui. O caminho de muitas noites de estudo, o caminho de ter deixado de ir a uma diversão ou outra para estudar, para passar num concurso, para passar num vestibular, ou ir dormir cedo sem ir para uma festa, porque sabe que no outro dia tem uma responsabilidade para trabalhar, você tem alguém para cuidar que você cuida, você ter a certeza de que as suas escolhas que você fez foram escolhas que trouxeram sofrimento, sim, mas o sofrimento é como o fogo que lapida a nossa alma, vai tornando-a cada vez mais pura. Sem sofrimento, sem cruz, não há salvação. Qualquer meio de vida que nós tomarmos, se não traz para nós sofrimento, significa dizer que não estamos no caminho certo. Se as cruzes não aparecem num dado momento da vida, nós nos perdemos do caminho, entrando por outras veredas, achando que vamos encurtar o caminho, e pelo contrário estamos nos perdendo. Por isso peçamos, irmãos e irmãs, a graça do Espírito Santo de Deus, de escolhermos certo, o caminho certo, para encontrarmos a certeza maior de nossa vida, que é Jesus Cristo, nossa verdadeira felicidade. Louvado seja esse nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.